Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Muito bem, nós tomamos a escritura de Lucas capítulo 12, versos 2 e 3, para a nossa reflexão nesta manhã. Eu quero falar um pouquinho sobre isto para evitar que você seja enganado, traído por Satanás, como tantas pessoas são enganadas, traídas. Porque o diabo, ele cria uma ilusão de que existem segredos, que se você fizer determinadas coisas e ninguém estiver vendo, ou se você falar alguma coisa e apenas uma pessoa está ouvindo, e então ninguém vai ficar sabendo de nada, não vai haver punição, não vai haver uma colheita desse plantio, porque ninguém está vendo, então ninguém vai te punir. Mas isso é um mero engano, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, seja de bom, seja de mal. O que você faz de bem, você colherá isso do Senhor. Todo o bem que você faz para os outros. Efésios capítulo 6, verso 8, diz que Deus te pagará todo o bem que você fizer. Não importa se você é empregado ou se você é livre, todo o bem que você fizer para os outros, você receberá. Também a palavra diz: não julgueis e não sereis julgados. Porque com a medida com que você julgar, você será julgado. Uma boa medida, cheia, recalcada. Então, seja o que for que você for dizer, seja o que for que você pretende fazer, se você não pode fazer isso em público, então não faça. Até mesmo porque você é um cristão. Claro, isso eu estou falando com cristãos. E o profeta disse na mensagem Redenção pelo Poder, logo ali pelo começo, o profeta disse: ser cristão é não fazer nada que você não gostaria de estar fazendo quando Cristo vier. Não dizer nada que você não gostaria de estar dizendo quando Ele vier. Então, se manter como um cristão, tirando esta ilusão de que existe alguma coisa que você possa fazer escondido. Porque tudo que você faz de errado, o diabo te acusa diante de Deus. E tudo o que você faz de bem, mesmo que ninguém saiba, Deus está vendo e Ele te recompensará por isso. É claro que nós devemos buscar nos encher do Espírito de Deus, para que o Espírito em nós nos dirija a viver uma boa vida, claro. Então, o cristão, ele faz coisas boas e corretas, não porque ele seja bom, mas porque existe uma vida boa dentro dele, um espírito bom dentro dele que faz as coisas. Então, é Deus em você fazendo o bem. Assim como a pessoa sem Deus,
Então ele não fica vazio. Então é o diabo dentro da pessoa. Que a gente fala, o diabo são espíritos, né? Espíritos maus. Então existem espíritos de adultério, né? Existem espíritos de mentira, existem espíritos dos mais variados, existem milhões de demônios que são anjos caídos e que entram nas pessoas, e as pessoas fazem aquilo que esses espíritos maus as impulsionam, as impelem, as inspiram a fazer. Então não existe ninguém vazio, ou você tem luz ou você tem trevas. Sabemos que no ponto de vista da física, a luz são os fótons e a escuridão é simplesmente a ausência da luz. No mundo, na física clássica é assim, mas no mundo espiritual não é bem assim. As trevas espirituais não é a simples ausência da luz divina, como algumas pessoas tentam fazer a gente acreditar. Como se quem não tem Deus está vazio, quem não tem luz está nas trevas, e as trevas é meramente a ausência de Deus. Não é isso não, não é assim não. Isso é simplesmente o diabo querendo se ocultar dessas pessoas. Porque o diabo sabe que a maneira da gente vencer é reconhecendo o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Então, se o diabo puder fazer a pessoa acreditar que o diabo não existe, então essa pessoa nunca vai tentar se livrar deste mal. Vai continuar sendo escrava e cegada por ele. Mas nós sabemos que no mundo espiritual as trevas não é uma simples ausência de luz. As trevas é uma essência em si. São anjos caídos, demônios que vivem neste mundo das trevas. E eles inspiram as pessoas. Eles mostram algo para a pessoa, principalmente para aqueles que são buscadores de prazeres. Então a pessoa, ele usa a imaginação, o espírito entra no seu raciocínio, o espírito, ele manipula os sentidos do nosso espírito, então ele nos induz a imaginar coisas, para que através da imaginação a gente dê um pulo no futuro, imagine como que vai ser se a gente fizer isso ou aquilo, os prazeres que sentiremos. Então, uma vez que você viu aquilo, você visualizou aquilo, então você se torna presa daquela visão. Você se torna inspirado por aquela visão. E aí, como Tiago nos mostrou, né, no seu livro. Então, Tiago disse, olha, quem é tentado, não diga que Deus o tentou, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, mas cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. E o pecado consumado gera a morte. Então, tudo bem, nada de errado você ser tentado. O diabo usar a sua consciência, a sua imaginação, digo, e querer te mostrar algo. Isso acontece. Mas deve haver em mim, deve haver em você algo que diga não. Porque você deve saber, as pessoas, se elas pensassem nas consequências na hora do plantio, elas perderiam aquela inspiração, elas perderiam aquele entusiasmo para errar, para pecar. Do mesmo modo, se a pessoa ela pensasse no sofrimento
das dívidas, o sofrimento que o endividamento traz, ela perderia aquela inspiração para comprar, aquelas compras compulsivas. Muitas pessoas compram de forma compulsória, elas são como que empurradas para comprar, porque elas não conseguem naquela hora pensar, não é, nas consequências. É como uma pessoa que compra com cartão de crédito. Ela não está sentindo o dano do dinheiro sair do seu bolso. Por isso é muito mais fácil se endividar com cartão do que com dinheiro. Porque quando você vai pagar algo, comprar algo com dinheiro, você já está sentindo a dor do dinheiro saindo do seu bolso. Mas quem compra com cartão só digita a senha, isso não dói. Então é muito mais fácil se endividar com cartão. Então muitas pessoas, elas pecam porque elas não estão visualizando a dor da consequência do erro. Ela está vendo apenas o prazer que ela vai ter ali. E a palavra diz que porque a punição, a consequência do erro não vem de imediato, por isso o homem está inclinado a pecar continuamente. Mas não seja assim com você, meu irmão. Não seja assim com você, minha irmã. Na hora da tentação, dê um pulo, através da imaginação, dê um pulo lá no seu futuro. E imagina a consequência daquele erro, daquele pecado descoberto. Lembre-se do que Jesus disse: aquilo que você faz às ocultas será proclamado pelos telhados. Pense na dor que você vai sofrer, as vergonhas, as frustrações e mesmo as consequências espirituais. Então Deus não quer que você sofra desnecessariamente. Então Deus Ele nos oferece sabedoria, prudência. Jó 28 diz que o temor do Senhor é a sabedoria, e o desviar-se do mal é a inteligência. Então use sua inteligência, desvie-se do mal, livre-se do mal. Não caia na ilusão do diabo de que você pode plantar e sem colher. Não caia nessa mentira do diabo achando que você pode desfrutar um prazer aqui e agora e sem precisar pagar depois. A vida é como um restaurante ou uma lanchonete. Lanchonete eu digo como os McDonald's da vida. Porque numa lanchonete, como por exemplo num McDonald's, você tem que pagar primeiro para comer depois. No restaurante é diferente, você come primeiro e paga depois. Então não viva a sua vida como um restaurante em que você come agora e vai pagar depois. Não, é melhor você pagar agora, lutar agora, dizer não para certos prazeres agora, para poder desfrutar de uma eternidade de gozo depois, para desfrutar da paz depois. Veja o que Deus disse em Isaías 48, verso 17. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te ensina pelo caminho em que deves andar. Então, você já ouviu tanto de Deus, você conhece tanto de Deus, você não precisa ser enganado. Ouça os conselhos de Deus, haja com a sabedoria de Deus. Deus está dentro de você, Deus está nos seus ouvidos, ao seu redor, em todo lugar, através de muitas maneiras, tentando te livrar das dores desnecessárias. Deixa Deus te usar.
convide-o para a sua vida, para que ele te guie, e assim será. Tá bom? Pense nestas coisas. Tome decisões sábias, bem pensadas. Lembrando, tudo que você planta, você colherá. Então, plante coisas boas e Deus te abençoará. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.